Bem, pessoal, boa noite a todos. Prazer aí em conhecê-los. Obrigado aí pela participação. Agradeço aí em nome do IPTEC, da Universidade Católica de Petrópolis. Sou o professor Ricardo Tamietti, coordenador da pós em Engenharia de Instalações Elétricas, entre outras, mas hoje a realização aqui desse curso gratuito é do curso de pós em Engenharia de Instalações Elétricas. Vou falar brevemente sobre ele, para quem for da área e tiver interesse. Hoje vamos estar abordando um tema bastante importante em projetos, que é construtibilidade. E vamos ver aqui nesse bate-papo hoje uma abordagem mais prática, focando o tema, né? A construtibilidade tem sido tratado em grandes projetos como uma disciplina, igual tem elétrica, mecânica, civil, arquitetura. Também surge construtibilidade como uma opção de avaliar exatamente a facilidade de montagem, e muitas vezes essa facilidade de montagem faz ser mais rápido e mais barato, né? Então, olha que interessante você avaliar a construtibilidade de uma solução, né? Entre duas ou três alternativas, aquela que tiver maior construtibilidade, teoricamente, aquela que deve ser uma opção nossa, enquanto a gente está lá na fase de engenharia conceitual, de engenharia básica, né? Construtibilidade não se faz com o projeto detalhado concluído, porque aí você já tiver que fazer alguma alteração, já detalhou, já perdeu tudo, né? Então, o momento de se avaliar a construtibilidade é até o básico no máximo, né, dentro aí as fases da engenharia. Bem, conosco aí hoje o professor Gladstone Machado. Boa noite, professor. Agradeço aí o aceite de nosso convite para trocar aí suas experiências, conhecimento aí com os alunos aí, né, os nossos participantes. Então, pessoal, aqui no IPTEC a gente tem uma série de possibilidades de curso, mas hoje a gente vai falar um pouquinho da pós, né? Da parte aí de especialização, mas existem alguns cursos aí presenciais, aliás, vários, né, disponíveis ali no site, à distância, ou como é a nossa pós-graduação, que é remota e ao vivo. No próximo slide, vocês vão receber essa apresentação depois, tem um QR Code também para acessar informações de vários tipos de cursos, várias modalidades. Pode passar o slide aí, por gentileza, professor. Então, aí tem os QR Codes, ok? Para vocês acessarem informações, diversas plataformas de ensino. Pode passar. No slide seguinte tem o link da pós, né, que está organizando aí essa série de palestras, mini cursos gratuitos que a pós, uma delas que eu coordeno, que é a engenharia de instalações elétricas. Tá? Então fica o convite aí para quem for da área, principalmente da área de elétrica, uma pós-graduação aí bastante ampla, né, abordando aí todos os quesitos, normas e procedimentos para as práticas de projeto e de instalações elétricas de baixa tensão, ok? Essa pós, o foco é a baixa tensão. Pode passar, professor. Bem, então é um curso. Essa data é da turma anterior, tá? A próxima turma agora é junho, ok? É junho. O horário é de 8h30 às 17h30. Então, é só aos sábados, tá? Então, uma pós feita aí quinzenalmente, principalmente para quem tem dificuldade durante a semana. Então, é aos sábados quinzenais. Então, investimento duas vezes apenas aí ao mês, em termos de tempo, né? De 8h30 aí às 17h30. Ok? Então, naquele link, vocês vão ver a data da próxima turma aí, que está previsto para começar aí no finalzinho de junho, início de julho. Pode passar, professor. Pegou, Passar? professor? Não, não passou. Agora sim. Bem, então, pessoal, na essência, o objetivo dessa pós em instalações elétricas é apresentar os principais requisitos das normas pertinentes, principalmente da NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. E é uma norma que ela vai atender projeto tanto residencial quanto comercial e, sobretudo, projetos industriais, tá? Então, é uma pós aí bastante ampla em termos de abrangência de modalidades de instalações. E, por fim, apresentando brevemente para vocês aí, para passar a palavra para o professor Gladstone, no próximo slide aí, as disciplinas que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Então, uma pós aí de quase 400 horas, né? 378, e uma série de disciplinas abrangendo os principais tópicos da elaboração de um projeto elétrico. Então, as principais abordagens em termos de dimensionamento, especificação, né, a parte de compensação reativa, iluminação, aterramento, materiais elétricos,
a parte de qualidade, energia, eficiência, enfim. Então, é uma pós que realmente vai preparar vocês aí para atuação como engenheiro na área de projetos, tá? Tanto instalar sistemas prediais ou sistemas aí industriais, tá, professor? Bem, ao final dessa apresentação aí tem meu contato também, né? Então, eu sou o professor Ricardo Mietti, coordenador dessa pós, responsável pela organização desses cursos gratuitos. Sou engenheiro eletricista de formação aí, com 30 anos de experiência já na área industrial, na parte de gestão, coordenação de projetos industriais multidisciplinares. Ok? Bem, é só uma breve apresentação aí do IPTEC, dessa pós-graduação que está apoiando a realização desse curso aí que vocês terão hoje. E deixo agora vocês aí com o professor Gladstone, que vai se apresentar e vai fazer esse bate-papo aí com vocês sobre construtibilidade, dentro aí do foco, então, que eu dei na abertura aí do nosso mini curso. Desejo a vocês, então, aí um bom curso, aproveitem a experiência do professor Gladstone. Professor, boa palestra aí para você. Obrigado. Obrigado, professor Domietti, pelo convite, pela oportunidade. Boa noite a todos e vamos em frente. Bom, pessoal, eu sou o Gladstone Silvestre Machado, sou engenheiro de produção, primeiramente, depois engenheiro mecânico, invertido as ordens aí. Sou pós-graduado em gerenciamento de projetos e esse ano eu completei 35 anos aí na linha da engenharia como um todo. Engenharia de projetos, construção e montagem, fabricação, vendas técnicas e por aí vai. Tenho 52 anos, então comecei a brincadeira lá com os 16, como desenhista mecânico. Foram 10 anos de prancheta, consegui migrar para o CAD, mais 10 anos, consegui migrar para o BIM, tá, pessoal? Estou virando um dinossauro aí, uma mosca branca. Bom, construtibilidade. Hoje eu chamo a construtibilidade como a chave para o sucesso de um projeto, tá, pessoal? O porquê de se ministrar a disciplina construtibilidade para uma pós-graduação nas áreas da engenharia industrial. O advento da construtibilidade está aí datado, é uma coisa recente, datado ali no final dos anos 80, 85, 87, amadureceu bastante para poder entrar aí na década de 90. Porém, trazendo para os nossos dias, a construtibilidade ela tomou uma cara de disciplina e o devido respeito no Brasil, agora pelos meados dos anos 2010. Então, em 15 anos de amadurecimento e colocação dessa disciplina dentro das empresas de engenharia de projetos. Eu costumo dizer, eu tenho tecido uma documentação vasta nas minhas pesquisas da disciplina para poder fomentar e ilustrar sempre a melhor literatura para vocês, que a construtibilidade ela nada mais é do que um handover muito bem feito da engenharia de projetos para a engenharia de construção e montagem. Okay? Ué, professor Gladstone, como que funciona isso? Bom, vamos lá. Eu tenho um cliente, um player, um grande player aí do mercado, onde eu vou exemplificar isso aqui para vocês rapidamente, tá, pessoal? Essa parte de literatura aqui dos nossos slides, eles são bem rápidos e dinâmicos, que eu vou direto ao assunto. Então, tem um grande player, ele precisa ir ao mercado para contratar um novo empreendimento. Eu vou dar o nome para esse empreendimento, que ele precisa contratar uma engenharia de projetos para a implantação de uma planta de beneficiamento mineral. E o que a seguir eu vou afunilar isso aí para uma planta de beneficiamento de ouro. Aonde a construtibilidade é a chave para o sucesso de um projeto, pessoal? Ela lida com planejamento, análise de riscos, otimização de processos, comunicação e a melhoria contínua. Bom, eu quero enfatizar o quarto item, a comunicação. A comunicação é uma das cadeiras, das 10 áreas de conhecimento da gestão de projetos. E com certeza é a mais complexa. Nenhuma das outras 9 áreas de conhecimento da gestão de projetos se dá com tamanha intensidade como a comunicação.
Comunicação é um item que ele tem o poder de derrubar o planejamento, a análise de risco, a otimização do processo e a melhoria contínua. Okay? A construtibilidade, como bem colocou o professor Tamier, ela deve se iniciar durante o projeto básico, FEL2, 2.1, 2.2, porque ali, no amadurecimento desse projeto, os profissionais responsáveis pela disciplina de construtibilidade, esses profissionais precisam ser dotados de conhecimento técnico profundo de engenharia de projetos da sua disciplina. Então, entendam, é um grupo fechado com especialistas, multi-especialistas. Então, no grupo da construtibilidade, da disciplina construtibilidade, trabalham o profissional da civil, da elétrica, da automação, da mecânica, da estrutura metálica, da segurança de trabalho, da geotecnia. Então, ela é multidisciplinar, que formam a disciplina de construtibilidade. A partir do momento que o projeto vai se consolidando, as questões de possibilidades construtivas começam a tomar forma. Ao final de toda a engenharia detalhada, o meu cliente, o grande player que está aí no mercado, para os suprimentos dele vá ao mercado para comprar a implantação dessa planta de beneficiamento de ouro. Então ele tem ali debaixo do braço todos os projetos prontos. Os suprimentos vai colocar isso no mercado com todas as especificações técnicas, folhas de dados, planilhas de quantidades, listas de materiais que envolvem esse portfólio a ser contratado. Dentro de toda essa documentação técnica existe um book chamado construtibilidade. Então, o meu cliente, esse grande player, ou melhor, o seu suprimento vai ao mercado e envia a carta convite aí para 5 grandes construtoras. Na modalidade EPCM, para encurtar aqui o nosso bate-papo, pessoal. Então, essas 5 construtoras, elas sabem que vão precisar de geotecnia, corte e aterro, geotecnia, fundações, concreto, fundações, formas, drenagens, geotecnia, drenagens, mecânica, estrutura metálica, os prédios, mecânicos, equipamentos, elétrica, automação, instrumentação, energização e ligação, e automatização dos processos, dos equipamentos. Resumir. Quando essas empresas, está com o departamento técnico, o departamento de orçamento, eles recebem um book de construtibilidade, isso dá uma visão absurda para que eles não errem, ou errem o mínimo possível na sua precificação e conheçam no curto espaço de tempo que tem para compor aquele orçamento e enviá-lo para os suprimentos do player, para que eles consigam conhecer o máximo possível, o melhor possível, o empreendimento a ser implantado, a ser construído. Então, é um resumo prático, objetivo e ilustrativo de toda a obra. Esse book da construtibilidade. Eu vou mostrar para vocês e vou provar para vocês o quão interessante é. Vamos lá, a definição? Construtibilidade, pessoal, é um conceito que se refere à capacidade de um projeto de construção ser executado de forma eficiente, segura e econômica. Como assim, professor? Características. Vamos falar do planejamento? A construtibilidade, ela envolve um planejamento cuidadoso e detalhado do projeto, incluindo a definição de objetivos, a identificação de riscos e a elaboração do plano de ação. Ele cuida da análise de riscos. A construtibilidade, ela envolve a identificação e análise de riscos potenciais, incluindo riscos de segurança, ambientais e financeiros. Otimização de processos. A construtibilidade visa otimizar os processos de construção, incluindo a seleção de materiais, a gestão de recursos e a coordenação de atividades. O item que eu disse, que eu enfatizei, a comunicação dentro da construtibilidade. A construtibilidade envolve uma comunicação eficaz entre as partes interessadas, incluindo os proprietários, os players, os projetistas, os construtores e os fornecedores, né?
A construtibilidade visa a melhoria contínua dos processos e procedimentos na construção, incluindo a implementação de novas tecnologias práticas. Os benefícios, pessoal: redução de custos, reduzir os custos da construção, minimizando os desperdícios e otimização dos processos, a melhoria da qualidade. A construtibilidade pode ajudar a melhorar a qualidade do produto final, garantindo que os padrões da qualidade sejam atendidos. O aumento da segurança, que pode ajudar na segurança do canteiro de obras e os riscos de acidentes e lesões. Bom, pessoal, legal, né? E a redução do prazo. Construtibilidade pode ajudar a reduzir o prazo de entrega do projeto, otimizando os processos e minimizando os atrasos. Só um case de um player, alguns dos convidados aqui, depois eu listarei a todos, terão familiaridade com essa maquete. Conhecemos ela. Ouvi sua voz, Luiz. Obrigado. Pessoal, esse aqui é um grande player que chegou ao Brasil há alguns anos e encomendou uma engenharia conceitual, básica e detalhada e a implantação dessa planta de beneficiamento de um minério de ouro. Quando nós falamos da construtibilidade visando o planejamento, visando a possibilidade de se encurtar um cronograma de implantação de um projeto como esse, entendam, isso aqui é uma planta de beneficiamento de ouro. O ouro é uma commodity, uma das mais valiosas que existe. Qualquer variação no onça dessa commodity permite viabilizar a implantação imediata de um empreendimento deste, como, durante a sua implantação, uma variação para menos, com um mercado futuro não muito promissor, pode engavetar a implantação de um projeto desse. Eu já passei da engenharia de projetos, pessoal, já estou aqui na fase de implantação. Nosso player encomendou a engenharia de projetos, ela foi desenvolvida em conceito, basicidade e foi detalhada, e com a sensibilidade dessa commodity, tá? Na bolsa, pregão de Nova York, estava em alta e continua em alta para mercado presente e mercado futuro, viabilizou a implantação desse empreendimento em 12 meses. Para os que aqui estão e são oriundos da engenharia de projetos, o porquê que a construtibilidade hoje tornou-se o carro-chefe das disciplinas no que eu chamo de handover da engenharia de projetos para a engenharia de construção e montagem, pelo advento da metodologia BIM, que nos permite projetar, construir uma maquete como essa, cujos os seus materiais não são desenhados, eles são programados para ganharem forma. A partir do momento que você programa, que é uma programação, metodologia BIM, ou a programação faz parte, ela nos dá uma possibilidade de integração entre as disciplinas que jamais vista outrora. Então, você tem uma riqueza de detalhes que você pode colocar e simular algumas formas de construção e formas construtivas de fabricação e montagem. O case em questão, eu vou me ater a essa tancagem. Isso aqui é uma tancagem de lixiviação e esse player foi ao mercado e comprou essa tancagem de um fornecedor que teve a incumbência de receber o projeto básico, ou o DF, desenho de fabricação, e gerar o detalhamento das caldeirarias, o detalhamento e a fabricação. Entenda-se que detalhamento, memórias de cálculo e a fabricação. Pessoal, faltou validação dessa engenharia detalhada e a construção foi adiante. Foram 35 carretas, se não me falha o número, que se deslocaram alguns milhares de quilômetros, carregando esses segmentos de chapas calandradas em berços, num trajeto interestadual, até que chegasse ao
ao local de implantação. Quando essas chapas foram deslocadas do almoxarifado aqui para o local de implantação, foram-se lançadas as chapas do fundo e as chapas segmentadas, os semicírculos, né, já calandrados, porque observou-se que não seria possível, pela proximidade dos tanques, a metodologia Magazine, né, que é a construção do tanque do teto como o primeiro segmento, e se elevar por macacos. Então, a metodologia construtiva foi desenvolvida pela empresa vencedora do certame, que no estudo das metodologias construtivas definiu que não teria como se montar um magazine aqui para que se calandrasse as chapas inteiras e elas fossem giradas e montadas dessa forma. Daí essas chapas foram encomendadas, foram compradas já segmentadas, calandradas. Quando essas chapas desceram e foram iniciando a colocação, viu-se que ambas as pontas de cada segmento estavam planas, não estavam com a sua circunferência, o seu raio perfeito. Então, para os engenheiros mecânicos que estão acompanhando aqui, saberão, para os outros engenheiros das demais disciplinas, é apenas um detalhe, tá? O equipamento calandra, quando você passa entenda-se por aquele rolo de massa de pastel lá, tá, pessoal? De macarrão. São 2 rolos embaixo e em cima. Você passa a chapa ali dentro e ela vai conformando no raio desejado. Essa chapa passada ali, naqueles 3 rolos, ela precisa de um sobremetal na entrada e lá no final da chapa. Porque sabe-se que é uma especificidade do equipamento calandra não conseguir raiar as pontas dessas chapas. Então, precisa-se de um sobremetal para que, após essa curvatura na chapa feita pela calandra, essas pontas sejam cortadas. Sobremetal descartado, você terá o seu segmento perfeitamente no comprimento desejado, no raio desejado. E observou-se que essas chapas foram calandradas no seu comprimento final, no seu desenvolvimento final. E, por isso, gerou uma necessidade de conformação a quente em loco. Então, para cada união dessa aqui, vocês estão vendo que, pela falta de renderização aqui do modelo, né, nós estamos vendo aqui que fica com uma forma um pouco cilíndrica. Quase que aconteceu isso aqui, ó, da chapa estar toda raiada e chegando nas pontas, onde ela iria sofrer junções, ela estaria reta. Gostaria que vocês manifestassem aí se eu estou me fazendo entender aqui com essa explicação da parte mecânica, tá, pessoal? Que é a minha disciplina de origem. Mas também eu vou passar um pouco pela civil. Então, o que isso gerou? Gerou que todas essas chapas primeiro, gerou uma condição técnica e comercial entre o player, né, entre o cliente e o fornecedor, um impasse técnico. Foram devolvidas 35 carretas por todas as chapas para o fornecedor. O fornecedor não tinha muito o que fazer a não ser recalandrar, colocando as tensões maiores da calandra nas extremidades das chapas, para que elas fossem sim conformadas. Mas por uma questão de carregamento, da própria acomodação no berço, de transporte, quando elas voltaram e chegaram novamente para ser implantada, ainda essas 2 pontas não se encontravam no seu raio perfeito. O fornecedor disponibilizou um engenheiro de garantia da qualidade para acompanhar o processo de montagem, e nisso aí já se foram quase 45 dias de paralisação na montagem dos tanques. Da volta, não se tinha o que fazer a não ser conformar essas pontas, essas extremidades
essas chapas a quente, maçarico e travamentos, para que pudessem ficar no raio, né, perfeito no final. Porém, essas chapas receberam calor justamente próximo da onde elas seriam soldadas umas nas outras, que mecanicamente e metalurgicamente nós chamamos de ZTA, são as zonas termicamente afetadas, que devem sofrer calor apenas durante o processo de soldagem. Então, elas já sofreram um calor prévio para que terminassem de serem conformadas. Termino esse case dessa tancagem, foi implantada, está lá, graças a Deus, funcionando. Por aqui, vamos voltar a falar de construtibilidade. O player não foi bem instruído e toda liderança precisa de profissionais como nós, que tenham conhecimento técnico e que consigam sustentar informações fidedignas para que essas lideranças, esses players, tenham tomadas de decisões corretas. Se esse player tivesse sido instruído, informado que dessa planta, dessa maquete, deveria ter sido extraída a engenharia como um todo, partindo, esse modelamento foi gerado em BIM, e essa parte não foi adquirida pelo cliente. Então, o cliente recebeu por GRD a maquete, que é uma opção também. Ele comprou a maquete, mas não comprou o desenvolvimento BIM. Se ele tivesse comprado o desenvolvimento BIM e dentro incluído a disciplina de construtibilidade, você jamais deixaria nas mãos da sua montadora a tomada de decisão da metodologia construtiva ser tomada aqui, no canteiro de obras, de frente para o gol. Porém, com os 11 jogadores do seu time, do time que está jogando contra você, dentro do gol. Cada um tampando uma parte. A sua probabilidade de êxito, de se perder um tempo precioso, uma tomada de decisão errada, é muito grande. Tá? Então, nós estamos tratando aqui de 45, 60 dias de atraso na montagem de uma tancagem, da construtibilidade que não foi realizada para nenhum item da planta. Professor, boa noite. Boa noite. Professor Costa, eu não entendi uma coisa. Tudo bem, houve essa falha aí na chapa, então eu acredito que teve um erro aí de não ter inspeção de fabricação para verificar esse problema e atuar antes das chapas calandradas aí para a obra, né? Então houve um problema de fabricação aí, inspeção de recebimento, houve falha aí. Tá? Agora, eu não entendo, aonde que entra aí a construtibilidade aí? É que eu não entendi. Aonde que entrou a construtibilidade aí nesse problema, nesse acerto? Ok, obrigado pela sua participação. Vamos lá. Houve sim o diligenciamento, tá? A inspeção, a liberação e o recebimento. Do recebimento, como essas chapas já estavam calandradas e soldadas em berços, ponteadas em berços, do recebimento, houve o recebimento da almoxarifada e simplesmente não, né? Houve a operação de descarregamento dos berços, né? Contendo as chapas e a alocação destas dentro do espaço que estava determinado que elas ficassem. Então, não tinha como haver inspeção dimensional de recebimento, tá? Uma vez que essa inspeção já tinha sido feita no fornecedor e tinha sido liberado. Então, houve falha na inspeção, respondendo a sua pergunta. Vou chegar agora no ponto que você está tentando entender o que é a construtibilidade. Vamos lá. A montagem desse pórtico. Por que a gente tem um pórtico aqui em cima, hein? Bom, esse pórtico ele é responsável pelas manutenções enquanto a planta em operação, para se sacar essas pás, juntamente com o eixo, porque são emborrachados e periodicamente é necessário refazer esse emborrachamento. E também nós temos um sistema de peneiras que trabalham como filtros aqui em cima, que precisam ser mantenidas e são sacadas daqui também. Então, a talha, nesse caso aqui, com capacidade, de 8 toneladas, foi montada para que, durante a vida útil da planta,
se consiga se fazer a manutenção. Me perdoe, o seu nome? Costa. Costa, vamos lá. Quando você recebe um memorial descritivo, imagine um book da disciplina de construtibilidade como um memorial descritivo, porém, ali te dando o passo a passo de cada detalhe a ser construído, a ser fabricado, a ser montado. Então, vamos pegar aqui o underground. Todas as empresas que participaram do certame, isso aqui agora é hipotético, tá, pessoal? O que eu estou falando aqui é em relação à disciplina de construtibilidade. Quando você recebe um book de construtibilidade, você vai, a sua turma de orçamentos responsável pelo civil, vai saber que para cada estaca dessa, vai te dar a especificação dos equipamentos que são passíveis de se fazer esse tipo de estaca. Suponhamos que isso aqui tenha sido uma estaca tipo hélice. Eu vou, a estaca tipo hélice de um diâmetro determinado lá, 450 milímetros, você pode fazer com equipamento XYZ, que deverá ser posicionado nessa parte. Então, quando você receber essas ilustrações de underground, nada disso aqui, tudo isso aqui vai estar omitido. Aqui em cima dessas bases estará a sua perfuratriz posicionada em 3D, com a lança posicionada, indicando que aquela operação será feita repetidamente 10 vezes por base. Então, ela terá uma rotação entre 5 vezes aqui. Para cada rotação, ela consegue perfurar e concretar duas estacas, e que cada estaca estará com um peso X e deverá usar a suportação tal. Ela poderá ser operada por um caminhão Munk com lança de capacidade de 20 toneladas, ou até mesmo por um guindaste de menor capacidade. Então, você enumera e lista e crava, você delimita toda a forma de construção das suas bases. Então, você dá para o seu fornecedor as diretrizes. E isso faz com que as possibilidades dele fugir dessa linha minimizem, levando o erro a quase a zero. Primeiro que, se você disser no relatório de construtibilidade que para esse tipo de estaca só existem disponíveis no mercado nacional 2 tipos de equipamento, eles vão cotar esses 2 tipos de equipamento. Se você disser, e é dito no relatório de construtibilidade, aonde e como esse equipamento deve estar posicionado, a segurança já vai trabalhar em cima, vai fazer todas as premissas necessárias para que no seu orçamento que você estiver entregando para o seu cliente, você consiga enxergar 100% de toda a parte construtiva de suas bases, o quanto você vai ter que escavar, onde você vai ter que escavar, quais os equipamentos permissíveis, como deve ser feita a escavação, o quanto de material de terreno natural que vai ser retirado, o quanto que vai precisar de voltar em questão de empolamento, a questão das formas, das armações, tudo você seta, tudo você enquadra e tudo você gessa. Isso aí na construção, na hora, no momento da construção, o fornecedor já tem tudo na cabeça. Ninguém vai pensar o como fazer. O como fazer já está descrito e certificado por uma equipe que trabalhou previamente lá no projeto básico, em cada item possível e imaginável de construção, fabricação, montagem, tangendo, primeiramente, segurança, segundamente, prática, que vem da confiabilidade da atividade a ser realizada, e terceiro, com a possibilidade real de se reduzir o cronograma, porque você elimina o IC. E se fizermos assim? E se fizermos? E quando esse IC entra dentro da parte de implantação, você pega
o seu projeto e volta com ele no nível zero. Porque cada profissional pensa diferente, pode chegar ao mesmo resultado, os caminhos nem sempre são os mesmos. Então, a engenharia de construtibilidade ela vem da premissa de se colocar toda a metodologia construtiva descrita detalhadamente, extraída com a ajuda do advento do BIM. Então, nós podemos acompanhar a montagem desse pórtico em cima da sua linha de traslado aqui dos seus trilhos. Esse pórtico ele foi definido que ele seria montado nessa área. Então, ele veio todo desmontado. Ele foi montado horizontalmente, nesse sentido. Foi-se usado um guindaste nessa posição e um guindaste nessa posição. Fizeram a verticalização dele. Depois foram conferidas novamente as linhas, as amarras. E aí sim ele foi içado com içamento duplo e posicionado aqui no início da sua linha de seus trilhos, da sua linha de traslado. Vlad, Quem? um comentário só, Luiz. Ô, Luiz, pois não. Para que isso tudo que você falou aconteça, é necessário que esse relatório de construtibilidade esteja na mão dos fornecedores, dos empreiteiros, assim que eles receberem toda a documentação para fazer a proposta. Porque em cima de toda essa... O relatório de construtibilidade é uma disciplina que é um item da documentação técnica a ser disponibilizada para os proponentes, Luiz. Sim, porque aí ele tem como montar tanto o cronograma quanto como, em cima do cronograma, como realizar o método construtivo dele, atendendo aos requisitos da construtibilidade. Ponto. E ponto. É exatamente isso. Então, a disciplina de construtibilidade ela vem para findar toda e qualquer possibilidade de tomada de decisão errada ou errônea por parte dos construtores, dos fabricantes e dos pré-montadores. Pode-se chegar errado, pessoal? Uma engenharia pode sair errada? Pode. Somos humanos passíveis de erro. E pode levar, essa engenharia saindo errada, ela pode levar a construtibilidade ao erro? Pouco provável, porque por se tratar de uma célula dentro das empresas de engenharia de projetos composta de profissionais multidisciplinares, tem muita cabeça pensante ali. E são cabeças pensantes que fazem o trabalho de todas as disciplinas, fazendo até mesmo, e é função da construtibilidade, fazer com que um projeto de uma determinada disciplina seja corrigida a tempo, porque chega-se à conclusão de que aquela condição ela não é exequível ou a melhor condição de ser implantada em relação à segurança do projeto e à segurança dos envolvidos na atividade. Pois não. Ô Vlad Stone, Edson Santos. Ô, Edson, pois não. Prazer. Prazer. Só para a gente ter uma referência de conceito aqui, construtibilidade. A construtibilidade, igual você disse aí, ela é no momento antes da contratação da engenharia de construção e montagem. Ela faz parte da engenharia do projeto. Mas antes da empresa iniciar a construção e a montagem, correto? Perfeito. Ok. Então, com isso, só para entender aqui o conceito, existe uma demanda do owner ali, em uma expectativa de recursos, equipamentos, capacidade produtiva prevista, e a construtibilidade vai de encontro a essas ideias para tentar otimizar esses custos ou equipamentos, gerando assim um relatório, né, paralelo ao que foi pensado. Seria mais ou menos nesse conceito? Na parte de custos, sim. Tá? O profissional de custos, o engenheiro de custos, o técnico de custos,
ou mesmo o administrador, tá? Que compõe a célula, tá? De custos, pode ser alguém formado em ciências contábeis, mas que tenha tato e o contato com a engenharia de projetos, de construção e montagem, que vai permear e vai gerar e vai planilhar, dizendo que o CAPEX para aquela implantação está em determinado valor e que esse valor precisa ser diminuído para que ele caiba dentro das expectativas financeiras do owner, como você colocou, do player, ok? Então vamos lá, vamos dar um passo atrás. A sua pergunta é muito relevante, juntando com a do Luiz aí. Essa planta ela foi orçada em $1 bi, arredondando. Era 800 e alguma coisa, chegou ali nos 900, então deu 1 bi. Então 5 bi não davam 5, davam 4 bi de reais. Quando você passa essa informação para o seu cliente, o que ele tem em mente? Que isso aqui está funcionando. Ele vai gastar 4 bilhões na sua curva físico-financeira, ele vai ver nascer uma britagem primária, ele verá nascer uma britagem secundária, um peneiramento primário, peneiramento secundário. Ele está conseguindo enxergar que esse peneiramento vai alimentar um pulmão e vai passar por uma britagem secundária, seu peneiramento secundário, que vai gerar sua pilha de minério, de produto. Essa pilha vai alimentar 2 moinhos, que por sua vez alimentarão hidrociclones, que alimentarão um espessador, que alimentará os tanques de lixiviação, que por sua vez, uma vez o material lixiviado, recebe um peneiramento, injeção de cal, pré-aquecimento, a parte hidrometalúrgica, já com adição de carvão aqui. E aqui você tem o ouro com carvão. O carvão é queimado, você obtém a sua barra. Fundição. Acabou. Fechei o processo. Você tem a sua água alimentando e toda a água que foi usada no processo ela foi bombeada para um sistema de filtragem, contendo 4 filtros, tipo prensa, recebendo toda aquela água do processo. Então, aquela água, aquela polpa, né? Não é mais polpa, rejeito. É prensado, são geradas polpas aqui para as baias, 4 baias, onde as carregadeiras carregam as carretas que formarão a sua pilha de rejeitos, e não barragem de rejeitos, a pilha de rejeitos a seco. Desta forma, o seu cliente ele tem isso na cabeça. Eu vou gastar 4 bilhões, eu vou fazer um aporte de 500 milhões, tudo isso aqui vai ser terraplenado, as drenagens serão construídas, as fundações começarão a tomar forma. Enquanto isso, nós já encomendamos os moinhos, já encomendamos os britadores, as peneiras, tá? Já fomos ao mercado, seu primeiro já foi ao mercado e já encomendou os equipamentos. O silo de cal, já encomendamos a central de oxigênio. Então a planta está toda em movimento, ela está toda no mercado. A única coisa que existe aqui é terraplenagem. Ele está continuando a fazer o desembolso. Quando ele está fazendo o desembolso, a construtora e a montadora que participaram da licitação e ganharam, elas já trabalharam com um book de construtibilidade em mãos lá atrás, durante o processo de licitação, para comporem a sua planilha orçamentária. Tá? Então, assim, você minimiza, você leva para um patamar de quase da impossibilidade de erro. Isso faz com que você owner, dono do estabelecimento, você gere o conforto para o seu departamento de suprimentos, fazer um alinhamento de propostas muito próximas uma das outras. Os valores de discrepância são baixíssimos. Você modula o seu projeto na engenharia e faz o handover para construção e montagem. Olha, para você gerar esse platô, ou construtora, você vai gastar, em condições normais, de dias de sol,
com umidade do solo, levando em consideração que isso era um terreno natural, e que aqui sofreu alguns aterros, essa região aqui foi aterro, mas aqui tudo terreno natural, você vai gastar 5 caminhões caçamba de 10 metros cúbicos, 2 tratores de esteira, uma moto niveladora, 2 pás carregadeiras e 2 escavadeiras hidráulicas de 250. Esse é o seu histograma de equipamentos mínimo necessário. O modus operandi fica com a estrutura. Assim, eu não vou usar uma moto niveladora. Eu vou diminuir a minha escavadeira hidráulica, que eu tenho menos para escavar, e vou aumentar a minha moto niveladora, que eu tenho muito mais platô para nivelar do que escavação, levando em consideração que ele tem uma quantidade interessante de escavações a serem feitas, mas não tão grande. Então, mas ele já recebeu os equipamentos necessários. Você já modulou essa construção. A montagem dos tanques, os semicírculos, serão calandrados com a utilização de sobremetal para a entrada e saída da calandra. Então, a sua chapa desenvolvida precisará de ter o comprimento exato de X metros, considerando-se assim, ao final da calandragem, o descarte do sobremetal. Uma vez colocado esse semicírculo na sua posição, ele deverá ser nivelado, aprumado e preparado para receber os próximos semicírculos, para que assim se feche todo com ponteamento o primeiro setor do seu tanque. E aí sim partir para a soldagem vertical de união de segmentos, intercalado, tal. Então você já entra ali no procedimento de posicionamento da chapa, lá da fabricação, certificando o sobremetal. Então, quando o seu fornecedor receber a informação da construtibilidade, ele já vai estar setado, já vai estar modulado lá a chapa que ele vai ter que usar, o sobremetal que compõe essa chapa, o tanto que ele vai ter que cortar depois de calandrar, e já deixar essas extremidades, se possível, biseladas, quer dizer, com o chanfro que vai receber a solda em campo. Ponto. Você matou essa questão dessa falha que houve. Da condição do pórtico, você mata a discussão da sua montadora de dizer: mas eu vou usar um guindaste X, eu vou dar um guindaste Y, o meu plano de Rigger, ele prevê que eu vá posicionar um guindaste aqui paralelamente ou perpendicularmente aqui, 90 graus, ou a 45 graus aqui, o outro a 90, que nós vamos pegar esse pórtico, verticalizá-lo. Ele realmente tem que ser montado deitado, mas espera aí. Deitado para que lado? A parte do troller, da linha do troller, ela vai ser montada para esse lado e as pernas para cá, e nós verticalizamos para esse lado, ou as pernas para cá e a ponte do troller montada para cá, para nós verticalizarmos para esse lado e aproveitarmos e fazermos a elevação. Isso já chega pronto. Alguém mecanicamente, estruturalmente lá, que compõe a célula de construtibilidade, já pensou. Tá? Não foi uma pessoa. Quando eu falo algum, te dá a possibilidade. A área de patolamento é essa. O guindaste a ser utilizado, o mínimo 250. 2 guindastes 250. Exemplo, tá, pessoal? Exemplo. Forma de montagem. A parte de isolamento do troller vai ser montada para esse lado. Consequentemente, as pernas para lá. Então, essa parte montada aqui e as pernas montadas para lá. O primeiro tombo vai verticalizá-la aqui e depois, consequentemente, subir. Isso já chega pronto. De novo, lá no orçamento, quem está fazendo já sabe como vai fazer, o equipamento já está lá, definido ou setado, você vai poder usar daqui até aqui, então ele tem como, a partir de um guindaste 250, você pode usar qualquer um, isso aí, mas eu não vou usar um guindaste 250, porque tudo que eu tenho que fazer içamento, eu vou usar um guindaste de 500. Então eu vou mandar um guindaste de 500 para lá, um guindaste de 500. Aí eu uso, sim, um de 500 e um de 250. 250 vai me içar as minhas
não vou chamar de miscelâneos, mas as minhas cargas mais leves. Tá? Aí ele desenvolve o plano de riga. A construtibilidade ela não tem obrigação e não faz o plano de riga. Ela dá todas as premissas para que o plano de riga seja gerado pela construtora e rapidamente aprovado pela engenharia de campo do player. Gladstone, Pois não? sim, nesse seu exemplo que você comentou aí dessas definições, né, da grua e tudo mais, e se por acaso, não sei, pode ser um exemplo, a construtora vem e pensa numa outra opção, ou que seria possível utilizar um equipamento com uma carga menor, que tudo isso seria uma redução de custo, né, eu imagino. E é o que todo projeto busca hoje em dia. Aí, normalmente, a construtibilidade estaria aberta para discussão ou para entender alguma outra opção? Sim, sim. Mas nesse momento, é o momento que a construtora, a montadora, quer dizer, a construtora não, a montadora, ela está orçando. O departamento de orçamento dela, junto com a engenharia dela, enxerga esse nicho, essa condição de melhoria de baixo custo, e isso sai na proposta. Uhum, como opção, O que né? é a Por isso proposta tem a comercial? fase de esclarecimento de dúvidas dos proponentes. Perfeitamente. Estamos chegando aí, Luiz, estamos chegando aí. O que é a proposta comercial? Geralmente, o que é feito no Brasil? Você copia a especificação técnica do seu cliente e cola na sua proposta comercial. E lá você entra com uma premissa dentro do item desvios. O que é o item desvios? Eu vou içar esse pórtico aqui, mas eu não vou usar um guindaste de 500, eu vou usar um guindaste de 250 e um de 300 toneladas. Uhum. Porque não tem necessidade. Tá? Eu vou chamar o guindaste de 500 só na hora que eu irei fazer o içamento. Cadê? Tá aqui. Errei a mão. Eu só vou pagar a hora do meu guindaste operando quando eu fizer o içamento das virolas para montar os meus moinhos. Uhum. Não, entendi. Tá claro. Que são os equipamentos mais caros. Tá? Então, para essa obra aqui, foi usado um guindaste de 500 para montagem dos moinhos e para montagem dessa grua aqui, mas não pela carga, e sim pela distância, tá? Pela elevação aqui necessária. Entendi, beleza. Então, assim, é aberto, mas isso é uma análise de construtibilidade bem feita, ela já seta isso também. Gladstone, Tá? Pois não? Jorge Altair, boa noite. Ô, Jorge, prazer falar contigo. Da mesma forma, meu amigo. Deixa eu só pedir para você fazer uma consideração do seguinte: das oportunidades que eu tive de trabalhar com a construtibilidade, né? A construtibilidade, conforme você abordou aí, ela se a gente trocar o nome, ela é quase que um manual de construção, não é? Porque na construtibilidade eu digo como vai fazer, que foi o que você colocou, tá certo? Aponto as necessidades de redundância para dar as garantias, que também foi um ponto que você abordou, mas eu entendo que para que a construtibilidade ela esteja numa etapa de orçamento, né? Falando aqui para os colegas que eu sou um profissional da área de planejamento, né? Minha área não é outra, né? Planejamento e eventualmente administração contratual. Então, eu entendo que isso, como um componente de orçamento, ele é um tremendo diferencial, tá certo? Mas ele é de um custo elevadíssimo, né? Porque, conforme você abordou, para que esse documento exista, né? E ele possa, inclusive, ser validado pelo cliente, né? Num processo licitatório, isso é um orçamento daqueles orçamentos quase que a gente recebe para fazer orçamento, tipo orçamento de aeroporto, né? Orçamento de aeroporto você recebe para participar de um processo licitatório. Então, eu percebo que isso numa fase executiva, sim, aí não há nada que possa ser retocado do que você falou. Ela é uma ferramenta fundamental e gostaria de acreditar que fosse imprescindível em todos os empreendimentos, independente da sua envergadura.
não é? Porque garantem que as coisas foram pensadas. E conforme você abordou também, que está lá olhando lá para a questão de análise de risco, não é? Que contribui positivamente para a análise de riscos construtivos, não é? A construtibilidade não faz análise construtiva do projeto como um todo, porque, por exemplo, não avalia que o banco de dados da obra vai ser hackeado. Então, não é por aí essa análise de risco, mas é uma análise de risco construtiva, né? Então, isso que você abordou aí, eu entendo, é só a percepção do Jorge, não é uma verdade, que ele, aplicado à etapa construtiva, ele deveria ser mandatário, né? Então, quando o cliente fosse fazer, sabe, como foi esse caso aí, que nós estivemos juntos lá nessa oportunidade, né? Como foi o caso desse aí, e outros empreendimentos, como foi isso aconteceu lá em Barcarena, que era uma base de uma caldeira, e o cliente exigiu, né, que a construtibilidade fosse escrita, e isso se compôs de um fórum, tá, Vladimir? Foi um fórum onde foi apresentado pelo executante como é que ele faria a base da caldeira. Então, tinha inclusive análise de tempo de deslocamento de betoneira até o site, entendeu? Qual era a rota do caminhão, quanto tempo ele ia levar para ser liberado, né? É para compartilhar aí com os colegas de que a construtibilidade ela é bem mais ampla, não é? Você está botando um ambiente específico, né? A gente está focando aí nessa planta de minério aí, mas ela tem um alcance bem expressivo, né? Mas a contribuição, efetivamente, era do entendimento que ele, na fase construtiva, ele é peça fundamental. No licitatório, um dia nós aqui no Brasil chegaremos lá. Não, já chegamos, Luiz. Veja bem, agradeço aí a sua contribuição de imensa importância, né? Você viu, tanto você como o Luiz viram as necessidades de melhoria, né? Lições aprendidas que nós tiramos desse empreendimento. E, veja bem, todos os grandes players de mineração e siderúrgicos hoje do país compram o projeto com a premissa de que a disciplina de construtibilidade esteja presente no que as empresas de engenharia de projeto estarão fornecendo. Então, mesma coisa, o mesmo certame, vai, pessoal, eu tenho uma planta de minério de ouro, eu quero beneficiar, eu já tenho aqui os meus estudos que indicam que eu preciso de uma planta que me dê uma produção X. E para isso a disciplina de processo já entrou na frente e viabilizou o projeto. Vamos em frente. Eu preciso de um projeto básico e, uma vez aprovado, conceitual básico, né? E uma vez aprovado o conceito e consolidado no básico, ele detalhado para que eu possa ir ao mercado. E nesse projeto básico, Jorge, a disciplina de construtibilidade, ela, graças a Deus, está sendo muito bem utilizada no Brasil. Tá? Ainda mais com o advento do BIM, que isso aqui é uma ferramenta poderosíssima, que nos deixa à vontade em simularmos todas e quaisquer possibilidades de situação. E a segurança do trabalho deita e rola com isso aqui em mãos. Tá? Pô, eu estou fazendo um içamento aqui desse pórtico que é usado para alimentar as bolas do moinho. Quer dizer, esse pórtico ele é quase que exclusivo para eu sacar esses dois equipamentos e alimentar os moinhos com os ciclones aqui. Então, eu vou sacar para dar manutenção, eu uso esse pórtico, mas basicamente ele é usado diariamente, que ele é que carrega as bolas diariamente não, semanalmente, as bolas para alimentar o moinho. Então, eu vou fazer todo o trabalho de construtibilidade, de montagem, isso aqui. Acabou, tá? Eu vou posicionar o meu guindaste aqui no terreno, tá? Eu vou subir com ele todo pronto, eu vou subir só com o mastro, tá? Levando em consideração que ele tem uma bela base aqui. Nós tivemos problema lá também em relação a essas furações aqui, que não casava. Como que eu vou fazer? Bom, você setou. Você vai usar o mesmo guindaste 250, ele vai ficar posicionado nessa área, você delimita a área, tá?
A torre do pórtico vai ficar no solo nessa posição, ela será içada, poderá ser içada com com as ligas sendo presas pela cabeça, quer dizer, você terá 2 içamentos, você terá a verticalização dela pelo guindaste, depois o içamento e o traslado até a colocação e o pinamento da base. Você já setou. Tá? Aí, respondendo ao amigo, perguntou, mas a empresa, eu posso pegar aqui, colocar um caminhão Munk e trazê-la aqui para a elevação aqui dessa, que já estará montada, mas aí eu seguro para montar essa peneira, montar por último, eu vou ter essa plataforma aqui toda liberada. Eu não monto esses 2 guarda-corpos aqui, eu consigo colocá-la aqui com o caminhão Munk, tá? E daqui para cima eu pego um T-forma, o cara tenta lá uma forma econômica, estou extrapolando, tá, pessoal? Não segura para se verticalizar. Não é permissível. Se ele entrar com essa colocação, usando como desvio na proposta técnica dele, não a comercial, técnica, eu vou montar esse pórtico, não com a utilização do guindaste, eu vou otimizar horas de guindaste, eu vou montá-lo com o uso de um caminhão Munk de 20 toneladas, capacidade de 20 toneladas, assim assado. Não, isso não vai ser aprovado pela parte técnica da engenharia, esse modo operante. Pessoal, são 20h30, nós vamos parar 7 minutinhos, 9 minutinhos, 8 minutinhos agora, 20h32, para o café, para o xixi, para a água, e já voltamos. Na volta, eu faço fechamento, eu vou deixar a tela aberta, eu gostaria que vocês fizessem rapidamente a apresentação de cada um, tá? Para todos, e depois um hall aí de perguntas, e eu vou colocar aí no modo prático o que nós estamos trabalhando hoje a nível de Brasil, dos relatórios realizados, os relatórios de construtibilidade realizados. Tá bom? São 8 minutinhos aí para a água, para o café e para o xixi, já voltamos. Obrigado aí por hora. Obrigado. Gostaria que cada um fizesse em 1 minuto a sua apresentação, o que os trouxe até essa palestra, esse bate-papo, essa nova informação, ou não tão nova para alguns, né? E o que vocês estão levando dessas 2 horas, 1h45 aqui, que eu pude fazer essa explanação do que é a construtibilidade, tá? Só fechando aquela informação que eu falei antes aí do café, e um exemplo clássico, hoje a Vale não compra engenharia de projetos que não seja executada em BIM e que não tenha a disciplina de construtibilidade como entregável do relatório de construtibilidade. A expansão do S11 já foi todo feito dessa forma, Vlad? Sim. Aqui no Porto, em São Luís, tivemos um certo aperto aqui com umas demandas e acabou que como eu leciono essa disciplina, eu fiquei o responsável por gerar o relatório de construtibilidade aqui da implantação de uma mesa falsa aqui para a turma da manutenção de ferrovia aqui da oficina de manutenção. Então, eu gerei o relatório de construtibilidade, tá? E é onde você tem a condição de ir no detalhe, né? Eu trabalhei pesado com os engenheiros civis geotécnicos de concreto, né? Porque antes da escavação serão aplicadas estacas tipo prancha para contenção. Então também foi um aprendizado muito grande. A parte mecânica, a mesa falsa é um equipamento mecânico, então tirar a velha e fazer a demolição, concreto novo, vem com a nova com guindaste lá, com as partes e monta. Então modos operantes no mundo, né? Mas assim, você começa a ter a exata ideia, e não a noção, mas a exata ideia do que é você conduzir um processo de construção pela construtibilidade, minimizando falhas e erros de tomadas de decisão que são feitas ali dentro do canteiro. Tá? Nas salas de reunião do canteiro de obras, que não é o local
para serem tomadas essas decisões. As decisões que devem ser tomadas no canteiro hoje a pluviometria está dando 5 milímetros de chuva o dia inteiro. 5 milímetros de chuva é permissível? Quais atividades são permissíveis? Essa. Alguma elevação de carga? Depende. Nós estamos em qual região do país? Está tendo incidência de vento, tem incidência de raio, qual que é a elevação que aquela carga vai chegar? Tudo isso tem que ser levado em consideração, tomadas de decisão de campo. Agora, equipamento já chega pela construtibilidade setado, vai usar esse equipamento, você vai colocar equipamento aqui, o que vai ser içado deverá ser içado dessa forma. Essas são as premissas básicas. Dali se discorre o plano de riga que vai fazer. Para esse tipo de solda, para o lançamento dessa tubulação, para as ligações, o lançamento do cabeamento, nos seus respectivos bandejamentos, aonde deve ser posicionado o rolo de cabos, por onde deve ser puxado, quais os pontos de atenção, tá, que precisam ser tomados, quais as quinas vivas que deverão ser protegidas, tá, para a proteção dos cabos, né, que estarão sendo atritados. Tudo isso é minimamente descrito e ilustrado com prints oriundos do projeto BIM. Então, assim, eu quase me atrevo a dizer que não dá para errar na execução. E é para isso que, Jorge, quando você falou do custo, tá? Isso não é custo, isso é investimento. Exatamente. O custo da decisão errada na obra sai muito mais caro. Né? Eu me atrevo a dizer de novo, que o encarretamento daquelas chapas dos tanques, a devolução para o fornecedor, o transporte novamente para o local de montagem, e todo o desgaste que foi colocado para que se colocasse essas chapas, as suas extremidades raiadas, a ponto de concordância com as chapas subsequentes, vida útil do tanque, uma vez que a parte das soldas, as zonas termicamente afetadas ali já tinham sofrido intervenção de calor, de trabalhar quente, tudo isso, se colocar na ponta da calculadora, paga-se os estudos da disciplina de construtibilidade. Então, os grandes players hoje já entenderam e não compram uma engenharia de projetos do básico para frente. Quem serão os responsáveis pela construtibilidade? A disciplina de construtibilidade, a equipe é formada pelo fulano, Beltrano, coordenação do fulano, gerência do fulano, o especialista Beltrano, o técnico especialista Beltrano, ok. Os currículos me satisfizeram. Tá? Sigam em frente. E o produto final, pessoal, é tudo isso que eu contei aqui entre histórias e lições aprendidas. Tá? Bem-vindos à era da construtibilidade oriunda do BIM. Tá? Porque outrora, no 2D, já, mas era muito mais complicado de se pensar da forma que se pensa com uma maquete eletrônica nas mãos hoje. Então, você pode e tem a liberdade, mas só existe uma forma de se montar um equipamento, uma planta, de se verticalizar, de fazer, não. Mas o relatório de construtibilidade, ele nos leva para a melhor forma. Sim, para a melhor. Vamos lá, pessoal? Por favor, se apresentem. Eu vou parar aqui de interromper a apresentação. Fiquem à vontade em ligar as câmeras, os que se sentirem confortáveis, que eu vou ligar a minha aqui. Alguns já conhecem a minha cara, outros vão me ver além da foto pela primeira vez. Eu estou vendo o Luizão aí. Luiz? Já que você falou no Luizão, meu nome é Luiz Araújo, analista de planejamento há 30 anos nessa área de mineração. E eu não podia deixar de aprender mais um pouquinho com o Vlad, né? É sempre bom, como todas as nossas conversas lá em campo, né, Vlad? Exato. Eu agradeço aí a participação, Luiz.
Quem que é o próximo aí? Jorge? Boa noite, Gladstone. Muito bom te ver de novo. E você está mais bonito que você está de azul como eu. Então, é um espetáculo. Dois Rapaz, carecas de cabelo branco. isso. Eu sou, como o colega Luiz aí, eu sou planejador, né? Tenho algumas incursões também lá na área de administração contratual. Atualmente, eu trabalho como responsável de planejamento para um consórcio farmacêutico aqui no site da Hemobras, aqui em Pernambuco, e aceitei aí com grande satisfação aí o convite do Gladstone para vir participar, até porque nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? Como eu disse aí, no empreendimento do case aí que ele mostrou, e é sempre bom fazer uma revisão dessa coisa, né? Principalmente com uma pessoa que está dedicada a essa atividade. Então, esse aí é o motivador. E uma satisfação te ver novamente, Gladstone. Obrigado aí. Muito obrigado. Quem vai ser o próximo? Tiago, fiquem à vontade aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão escutando bem aí? Escutando bem, Tiago. Joia. Meu nome é Thiago Amaral, eu sou engenheiro mecânico, né, de formação. Trabalho numa empresa de engenharia aqui em Belo Horizonte, né, Minas Gerais. O foco é mineração. Então, gostei muito, né, das discussões, do estudo de caso que o Vlad trouxe aí. Obrigado por todo o conhecimento, nessa experiência. E eu vim aqui a convite do professor Tamietti, né, que eu já tinha feito uma pós-graduação com ele. Ele mandou em vários grupos do WhatsApp aqui, achei bem interessante. Acho que é isso aí, obrigado. Obrigado eu, Tiago, pela apresentação. Tá, pessoal, eu sou par do Tamietti também. O Tamietti é coordenador lá na PUC, Minas, né? E na PUC eu leciono transporte e elevação de cargas lá para pós-graduação. E a partir desse ano, né, desse semestre, nós já entramos lá para a construtibilidade também. Muito bom, Tiago. Obrigado. Próximo aí, pessoal. Quem gostaria de apresentar? Boa noite. Me chamo Gustavo. Eu trabalho, assim, meu ramo de trabalho é bem diferente da mineradora, né? Eu trabalho numa farmacêutica, o Nordisk, aqui no norte de Minas, em Montes Claros. Estou fazendo a pós de engenharia de projetos industriais e cheguei até a aula aqui através da pós, foi divulgado para a gente. Muito interessante, sou engenheiro civil de formação, também sou projetista, e é bem interessante ver outro ramo de indústria, ao qual eu não estou acostumado, né, que é a mineradora, mas muito interessante. Foi um prazer estar aqui e acompanhar essa apresentação. O prazer é todo meu, todo nosso de recebê-lo aí. Muito obrigado, Gustavo. Eu posso ser o próximo? Por favor, Lucas. Então, eu sou engenheiro mecânico, trabalho e resido em Porto Alegre, numa empresa chamada TMSA, que desenvolve e fornece equipamentos para movimentação de grãos e minérios aí para todo o Brasil e alguns países fora do Brasil. Eu sou orçamentista, principalmente de montagem, né? Participo um pouco de orçamentação de equipamentos, mas minha principal função é orçar a montagem. Então, esse tema da construtibilidade é bem presente no meu dia a dia. Algum colega comentou aí sobre esse documento, essas informações de construtibilidade na fase de orçamento. E, de minha parte, esses documentos eles são realmente desenvolvidos na fase de orçamento. Essas informações de construtibilidade são tratadas pelo local onde eu trabalho como informações sigilosas de projeto, como segredo industrial, digamos assim, porque a gente não libera essas informações com tanta facilidade, a gente considera isso como um trunfo da nossa empresa. Então a gente tem parceiros, então a minha função basicamente é fazer a interface entre uma montadora, uma empreiteira e o nosso cliente lá, né? Então, essa discussão aqui é muito interessante, né? E é fundamental. Eu atualmente sou aluno de mestrado em montagens industriais na UF, iniciei nesse semestre. Perfeito, perfeito. Você é amigo do Alexandre aí? O Montemesmo? O Montemesmo? Sim, eu que indiquei eu quase ingressei na pós-graduação da PUC Minas, mas acabei ingressando lá na UF. Não, isso é ótimo. O importante é o segmento no aprendizado. Sim. Que bom, Lucas. Obrigado. Próximo aí, pessoal. Lucas.
Microfone fechado. Não, de minha parte já encerrei. Ah, perfeito. Próximo, alguém? Temos mais? Temos Opa, Sérgio. Opa, boa Sérgio. noite, Antônio. Tudo Boa bem? noite. Estamos aqui, né, pela Ótimo. segunda vez. Aqui estou assistindo a sua excelente palestra. Tive a Eu oportunidade, agradeço. tive a oportunidade lá da primeira vez na nossa disciplina Tópicos Especiais de Engenharia lá na PUC Minas, Sim, sim. professor Damiete, que nos convidou aqui mais uma vez para assistir essa sua palestra, né? Eu lembro que na época eu tive a oportunidade de fazer a apresentação lá, a mesma coisa que estamos fazendo aqui, não sei se você está lembrado, mas aonde você está aí eu passei 35 anos, né? Sim. Ilha da Boa. É isso. Ano passado eu fiz já 40 anos, né, de graduação, então, entre idas e vindas aí para o Maranhão, aí para São Luís, passei inicialmente, são 35 anos, né? Primeira vez morei 21 anos aí, depois passei 12 anos fora, voltei, passei mais 14, e agora eu moro em Recife, né? Que na verdade eu sou pernambucano, sou daqui. Então, eu estou um pouco fora já do mercado, né? Porque me formei muito cedo, né? E há alguns anos eu já não estou atuando profissionalmente. Concluí aí uma jornada grande na engenharia, mas apesar de tudo isso, sempre me considerei um eterno aprendiz e não consigo ficar parado, né? Sem estar junto da engenharia, sem querer aprender mais e sem sonhar, obviamente, né? Um prazer, um Então, prazer. hoje eu sou aluno lá do curso da PUC Minas de Engenharia de Projetos Industriais, nós começamos ano passado, estamos Sim. aí o curso para terminar em maio do ano que vem, tem mais um ano na frente aí, então eu estou me dedicando para esse curso, né, para voltar aí a atuar, né, aproveitar um pouco aí da minha experiência. Quando você fala desses projetos de mineração, eu tive a oportunidade de conhecer bem de perto a Vale, conheci a Vale quando ela estava na montagem, eu era estudante ainda, né, formei em 84, então lá atrás eu fiz estágio lá na época da construção da Vale. Depois, eu como engenheiro já, eu acompanhei muito de perto muitas montagens aí da Vale, tanto aí no Porto quanto em Carajás. Isso como engenheiro de um fabricante, né, de fornecedor aí de equipamentos da Vale. E assim, né, Vladistone, a gente vem de uma época em que a engenharia não existia internet, que as coisas eram bem diferentes. Então, eu venho de uma. Eu tive que sempre correr na frente, né? Porque se correr atrás não dá. Correr atrás a gente tem que correr um pouco na frente e novamente a situação me pede, né? Que volte a correr na frente, né? Eu estou fazendo esse curso de projetos industriais e meu objetivo é entrar exatamente na área de engenharia digital, né? Paralelamente ao curso eu estou com alguns cursos aí de alguns softwares aí para conhecer mais de perto. Obviamente, toda essa experiência passada facilita o entendimento, né? Talvez a gente tenha um Muito. aprendizado mais rápido, mais fácil. Então, é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar novamente com você aqui e sigamos em frente. Parabéns pela excelente apresentação que você fez. Sérgio, eu que agradeço a sua presença, que vem a brilhantar mais ainda o público que teve acesso, que tem acesso, né? E que também ajuda a divulgar que nós estamos aqui do lado de cada tela para, além de passar conhecimento, receber conhecimento e trocar informações. Esse é o maior intuito, né, de uma pós-graduação, de pós-graduandos, que já somos profissionais, alguns recém-chegados no mercado, buscando a sua especialização, a sua lapidação, e outros com uma bagagem, com um detalhezinho ou outro que faz a diferença. E você se enquadra justamente a isso. É a diferençazinha que precisa para poder fomentar, né, depois de tantos anos de esforço e se doar pela engenharia brasileira. Isso é fantástico ouvir. Te agradeço bastante mais uma vez, Sérgio. Grande abraço. Muito obrigado. Prazer falar contigo.
Próximo, gente. Tem mais? Boa noite, o Vlad. É o William Tá aqui. bom, O William. Vlad, eu vim mais para aprender, até conheci a sua palestra, foi até mesmo pelo LinkedIn, tá? Vamos dizer assim, no último projeto que eu participei foi da ampliação da mina da guerra da Octec em Miguel Bonir, em Itabirito. Ali eles estão fazendo ali o projeto todo em BIM, tá? A parte de construtibilidade não está sendo executado, mas na empresa onde eu estava trabalhando, a gente fez até mesmo os testes, treinamento, os colaboradores interagir e tá se adequando a essa mais uma nova ferramenta aí que está, vamos dizer assim, está surgindo aí no mercado aí para nos próximos projetos já está todos adequado aí a essa ferramenta aí. Perfeito. É a disciplina, né? É uma nova disciplina e que detém todas as ferramentas necessárias para que outrora, né, num passado recente, ou até mesmo no início, que eu datei lá de 87, são as primeiras literaturas americanas e inglesas de construtibilidade, né? Era feito, sempre foi feito, mas era assim, a dificuldade de se abrir formato por formato, de debruçar ali na prancheta, na mesa, e se fazer os relatórios, e se tirar os prints, né? Já tinha ali o advento da Xerox, e se recortava, colava, montava, digamos ali, o template, depois rodava aquilo para gerar os relatórios, N cópias de cada folha do documento. Tinha, mas se tornava muito maçante, porque era uma coisa 2D. Eu vou, antes de finalizar, pessoal, nós passamos 4 minutos aqui do nosso prato. Para vocês terem uma ideia, eu fui desenhista mecânico nos anos de... Eu comecei em 90, 89 para 90. 90, 91 e 92, segundo semestre de 91, 92, de 90, segundo semestre de 90, 91 e 92, como eu sou mineiro e Belo Horizontino, eu fiquei dentro da REGAP, da refinaria Gabriel Passos, em Belo Horizonte, ao lado de Belo Horizonte, em Betim. E nós ficávamos 6 meses, uma equipe de desenhistas e desenhistas projetistas, antes das paradas de manutenção da refinaria de petróleo, 6 meses preparando a documentação para que as equipes de manutenção da Petrobras e as contratadas empreiteiras pudessem ter acesso. É exatamente isso, pessoal, a construtibilidade. Porém, nós tínhamos um desenhista que era especialista em fazer os desenhos em perspectivas, naquela época. Tá? E como ele era canhoto, ele não usava o tecnígrafo na prancheta, ele usava a régua paralela e os esquadros. Mas ele tinha uma capacidade absurda e uma velocidade de gerar perspectivas, né, que hoje 3D, né, as perspectivas isométricas, não cavaleiras, para se fazer os nossos manuais de manutenção. Então, para finalizar, isso aqui é um exemplo prático. Quando a turma entrava com o içamento, com os balancinhos dentro das torres de craqueamento para se trocar os suportes, tá, que iam receber as peneiras de craqueamento novas, olha que interessante essa informação que eu vou passar para vocês. O cara está num balancinho, ele entra pela cabeça da torre, está lá dentro, sentado num balancinho. Ele é o mecânico responsável, o maçariqueiro responsável, que vai cortar os maçaricos. A partir do momento que ele entra ali, ele perde totalmente a referência de norte, porque a única coisa que ele enxerga é o cabo de aço lá em cima e o céu. Ele não enxerga mais nada. Dependendo da posição, ele consegue enxergar a posição da lança, mas ele perde totalmente a referência. Então, o que nós fazíamos? Nós fazíamos a perspectiva no vegetal, isso era gerado uma cópia sépia, e quando nós desenvolvíamos o costado o corpo cilíndrico dessa torre, nós tirávamos uma Xerox invertida, quer dizer, ela ficava com a vista esquerda, e pegávamos um canudo de papelão naquela época, né? Que era até os canudos que nós enrolávamos os vegetais, e pregávamos, colávamos como referência e como uma basezinha. Então, o cara descia naquele balancinho, aquilo na mão, tá? Colocava ali no assento. Então, ali, quando ele girava, como esses suportes eram todos tagueados, ele falava, esse aqui, ó, vou pegar aqui em rosca, aqui, ó. Esse aqui é aquele suporte. Ele já pegava a referência, ele marcava. Então, aqui eu estou virado para o norte,
sul, leste, oeste, noroeste. Ali ele se referenciava e trocava as formas. Entendam, isso é usado até hoje. Porém, hoje os nossos desenhos mecânicos, né, de desenvolvimento de postado, feito ao inverso, xerocado ao inverso, que para quando pudéssemos voltar à forma, o cara descer aquilo na mão, tomasse realmente a forma que ele estivesse vendo ali, aquela miniatura do 1 para 1 dele, digamos assim, e usávamos ainda escalas de referência nessas perspectivas. Isso eu estou falando do ano de 90, 91 e 92. Hoje nós temos o BIM com um modelo de uma planta inteira em 3D. Imagina que maravilha extrair informações precisas de como se montar, de como se manter os equipamentos e as construções na parte civil, nas partes civis, de fundações, né, formas, armações e as concretagens, tudo setadinho de como fazer. É muito bom, é muito preciso, e a turma assim, está deitando e rolando em comprar essa disciplina, tá, pessoal? E para os que estão aí fazendo ou pretendem fazer a especialização, quando vocês chegarem na disciplina de possibilidades, vocês vão ver que o universo ele é muito mais amplo. Bom, então, estamos encerrando por aqui. Tá? Eu agradeço a participação de todos, espero que tenham gostado. O intuito é esse, disseminar o curso de engenharia industrial como um todo, de engenharia de montagens elétricas, que é a expertise do Tamiete, o curso que ele coordena, juntamente na PUC Minas, após de estações industriais, de engenharia de estações industriais, de projetos industriais, na verdade, onde eu ministro a disciplina de transporte e elevação de carga. E todas as disciplinas são um curso muito denso, uma pós-graduação muito densa, com uma carga horária muito pesada, e tenho absoluta certeza que os que propuserem, né, agora aqui para a nossa nova parceira, que é o IPTEC, poderem, que nós estamos começando a fechar a nível Brasil, né, para as parcerias, e que também a IPTEC estará fomentando aí em breve o curso de especialização, tá bom? Eu deixo aqui mais uma vez o meu obrigado a todos e uma ótima noite, espero que tenham gostado.